Olá, devs! Sejam bem-vindos a mais uma Community Week. Antes de mais nada, eu quero agradecer a Dil pelo convite para dar mais uma palestra para vocês. No primeiro evento, eu dei uma palestra sobre como a escrita me faz um dev melhor. E nessa palestra, eu vou falar sobre a evolução das linguagens de programação. Não vai ser a história que a gente vê nos sites especializados na internet, históricos, essas coisas. Vai ser a minha vivência com essas linguagens durante a minha vida de estudante universitário e a vida profissional. Mas vamos lá. É... Meu nome é Fernando Araújo, eu tenho 60 anos, talvez por isso exista aqui um dinossauro do WhatsApp, que o pessoal costuma chamar a gente que aprendeu a programar lá atrás de dinossauro, e eu acho um barato isso aí, eu sou mesmo dinossauro. Moro em João Pessoa, na Paraíba, sou especialista em engenharia elétrica e sou graduado também em computação. Sou servidor público estadual da empresa de computação do Estado, a Codata. E nos últimos anos estou lotado em outra secretaria, em outro órgão, e me afastei um pouco do desenvolvimento. Eu sou gerente do sistema de obras do Estado e elaboro relatórios de dados de convênios, e também sou multiplicador de convênios, professor de convênios, certificado pelo Ministério da Economia. Espero me aposentar daqui a 5 anos e aqui na DIL estou me atualizando em ciência de dados e inteligência artificial. Um breve sumário do que eu vou falar é sobre os anos 80, as linguagens que eu convivi, Fortran, C e C++. Nos anos 90, aprendi Pascal e Delphi. Ainda nos anos 90, no início da web, 94, 95, aprendi e precisei usar HTML, CGI e Perl. Na época da web dinâmica, quando surgiram PHP, ASP e Java, quando tudo pegou fogo na web. E hoje em dia, o desenvolvimento atual, eu priorizo e me envolvo em ciência de dados, front-end e mobile. Por que é que a gente que é dinossauro tem o costume, tem a insistência de falar do passado, de comparar as coisas de hoje com as coisas do passado? Bem, primeiro porque a gente vivenciou tudo isso, a gente não leu, a gente não viu em filme, a gente vivenciou tudo isso, o pessoal de Fortran, o pessoal de COBOL, a gente vivenciou na pele essa evolução da linguagem de programação e da tecnologia. Então, a gente gosta de mostrar para os novos, vocês novinhos na área, que nem sempre foi essa maravilha de hoje de apertar um botão e sair um programa feito do outro lado. Nem sempre foi essa maravilha de você pegar um celular e ter 1000 aplicativos de bancos para agir em tudo da sua vida. No começo, a gente teve que ralar muito e as evoluções eram mínimas de uma coisa existente já estável para outra evolução tecnológica seguinte. Bem, dito isto, uma breve introdução do que eu vou falar. Quando eu comecei a programar, a gente programava em cartão perfurado. Parece coisa de Fred Flintstone, do tempo das pedras, na era das cavernas. E era assim mesmo. Aí depois surgiu a web, ainda muito limitada, vocês vão ver, e a gente conviveu com o início da web, que foi uma evolução muito grande. E hoje em dia a gente vê inteligência artificial entrando aí na nossa vida cotidiana, em tudo que é coisa e praticamente moldando a nossa vida tecnológica de hoje em dia. Bem, nos anos 80, eu entrei em 1980 na universidade no curso de engenharia elétrica. Eu queria trabalhar com eletrônica, era muito curioso, tinha um perfil de cientista. Só que quando eu entrei no curso, na primeira semana, eu tive uma aula da disciplina de Introdução à Ciência da Computação. E foi ali que eu aprendi que existiam computadores disponíveis, não só nos filmes e na NASA, e que a gente podia usar esses computadores para trabalhar a nosso favor e resolver nossos problemas. Então, na Universidade Federal da Paraíba, lá em Campina Grande, a gente tinha um mainframe
que era um IBM 4341, que ocupava uma sala inteira, como vocês podem ver uma foto desse tipo de máquina aqui, mas a gente não tinha acesso a essa sala. A gente tinha que fazer os programas perfurando o cartão, isso aqui é meu último cartão que eu mantenho guardado de lembrança até hoje, numa máquina dessa, chamada perfuradora de cartões. A gente botava os cartões aqui, os cartões desciam e vinham para cá, e a gente digitava a linha de código aqui nesse teclado, que era impressa aqui na parte de cima do cartão, e os furinhos do cartão representavam cada vertical dessa um caractere. A gente pegava esse programa, essa sequência de cartões do nosso programa, entregava numa sala fechada através de um vidro e dizia: esse é meu programa. 2 horas depois, o programa era rodado no computador, a gente recebia uma listagem e nessa listagem a gente ia descobrir que tinha errado digitação, tinha errado lógica, e tinha que reprogramar os cartões errados aqui na perfuradora de cartões e para refazer todo o processo. Eu aprendi Fortran com esse livro aqui, do Donaldo. E o Fortran se parece muito, os primeiros Fortrans da vida se parece muito com esse programinha de média que eu fiz aqui para vocês acompanharem. Aqui eu zero o contador e a soma e a média. Leio um cartão e aqui nesse if eu leio até que o número lido, se o número lido for menor do que zero, vá para 50. Então veja o famigerado GoTo do Fortran. Se o número lido for menor do que zero, que é o flag para encerrar as leituras de cartões, vá para 50. 50 é aqui embaixo. Entrada vazia, o primeiro número foi negativo. Se o contador de números lidos for maior do que zero, esse GT é greater than, esse LT é less than, menor que, maior que. Se o contador for maior do que zero, vá para 80. Aqui em 80, quer dizer que eu li mais de um cartão, então não tem 0 cartões. Calcula a média. Se eu tivesse 0 cartões, a média seria dividida por 0, daria um erro. Então, aqui eu calculo a média, digo qual foi o número negativo, que foi o flag para encerrar a leitura, imprimo a soma, imprimo a quantidade de números, imprimo a média aqui também. Agora, se o número que eu li não for menor do que zero, eu continuo aqui escrevendo o número, incremento o contador, somo a soma anterior acumulada com o número que eu li e leio outro número e fico no GoTo 10. Então, venho para aqui. Então, veja que esse GoTo, ele cria um loop aqui, ele manda aqui para eu fazer uma impressão de entrada vazia de nenhum número lido e nem calcula a média. Esse GoTo 80 calcula a média, e esse 100 aqui no final, quando eu imprimo o número vazio, eu venho para o 100. Então, todos esses loops de GoTos para lá, GoTo para cá, era o que a gente chamava de código espaguete. Parecia uma macarronada toda entrançada, assim, com GoTo para cima, GoTo para baixo, etc., GoTo para dentro de uma lógica. Isso aí era terrível para a gente futuramente, ou até mesmo outras pessoas que vinham da manutenção do nosso código, entender a lógica por trás desses GoTos. Depois de tanto GoTo, no segundo semestre, eu fiz outra disciplina chamada cálculo numérico. E cálculo numérico a gente aplicava Fortran também aos cálculos de raízes de equações, aproximações, interpolações, etc. E aí eu usei esse outro livro aqui, Fortran Monitor, do Técio Passetti, muito famoso naquela época. Mas o hardware evoluiu e a universidade comprou um novo mainframe, IBM 360. Vejam a diferença dessa sala aqui, que parecia uma sala entulhada de coisas, para essa sala aqui mais organizada. Esse era o IBM 360. Ainda era o mainframe. A diferença é que já existiam os terminais texto, aqui com a cor verde. A gente tinha acesso aos terminais fora dessa sala, é claro, fora da sala do mainframe, e recebia os formulários dos nossos programas impressos aqui nessa impressora
de formulários, de 132 colunas. E aí, o Fortran evoluiu. Quando eu terminei a graduação em computação em elétrica, eu fui fazer a pós-graduação. E aí já era outra versão do Fortran, o Fortran 77. Aí esse Fortran deixou de ter os GoTools, que eu falei antes, e passou a ser uma linguagem estruturada, onde eu tinha bloquinhos, comandos sequenciais. Aqui você vê a ilustração do Scratch. Quem já programou Scratch sabe do que eu estou falando. Então, tem comandos sequenciais aqui. Tem um comando repeat, que tem vários comandos dentro dele. E tem aqui um if, que tem vários comandos dentro dele. Ou seja, cada bloquinho de repetição, de condicional, etc., atuava separadamente, podendo ter outros bloquinhos dentro dele. Então, isso era a linguagem estruturada, começou a surgir aqui nessa época. Aqui um programa multiplica, um código em Fortran 77, que tem um do while aqui, que é o equivalente ao nosso while de hoje em dia. Enquanto a resposta for igual a sim ou S, escreva aqui, leia dois números inteiros, calcula o produto e escreva o produto. E vai de novo, de novo, de novo. Certo? Então, isso era o Fortran estruturado, o Fortran 77, que liberou a gente dos famigerados GoTo. Mas naquela época não só tinha o Fortran. A gente precisava, o pessoal de engenharia elétrica, programar microprocessadores. Então, existia a linguagem Assembly também. E essa linguagem Assembly era uma linguagem específica de cada microprocessador, que tratava cada instrução com mnemônico e os operadores dessa instrução. Aqui, por exemplo, é o exemplo de uma instrução de um programa de somar 2 mais 3. Então, eu tenho aqui a operação. A gente sabe que os microprocessadores têm registradores de uso comum, digamos assim, dentro dele, e um acumulador. E você bota uma coisa lá dentro, um valor, e ele vai somando lá dentro com outras operações que a gente faz. Então, aqui as operações são: coloque o número 2 dentro do registrador D, coloque o 3 dentro do registrador E, coloque o que está no conteúdo de D em A, que é o acumulador, some o que está com A com D e permaneça em A, e some o resultado de A em C. Some não, coloque no registrador E. Aqui são as instruções mnemônicas. Mova esse valor 2 para o registrador D, mova o valor 3 para o E, mova o que está no registrador D para A, adicione o que está no acumulador A com E, com o que está no registrador E mova o que está, copie o que está em A para C. Essas são as instruções em assembly, mnemônicos das operações que eu preciso fazer no registrador. Mas para colocar isso na memória, cada instrução dessa, ela tem um código hexadecimal. E esse código, desculpem, é o que tem que ser colocado na memória. O código da instrução e o dado, o 2, o 3 nesse caso. Então, veja que existia a linguagem assembly, existiam os operadores, os opcodes, os códigos de cada instrução dessa em hexadecimal, e os dados também em hexadecimal. Só que dentro do processador, tudo funciona em binário. Então, se não existisse a linguagem assembly, se não existisse essa representação hexadecimal, eu teria que colocar tudo lá dentro em binário. O código da instrução e o dado da instrução. O código e o dado. Instrução, instrução, instrução. Veja como a linguagem assembly, embora seja difícil e trabalhosa, muito mais do que uma linguagem de alto nível, ela teria que partir desse ponto para chegar nessa linguagem que facilitou a vida da gente que programava com microprocessadores. E aí eu também aprendi a linguagem C. A linguagem C é uma linguagem de alto nível, uma linguagem que trouxe muita coisa interessante, como, por exemplo, os apontadores, que eram variáveis que apontavam para uma determinada região de memória, e as estruturas que permitiam que eu montasse, eu criasse uma estrutura de dados heterogênea, misturando lá dentro strings, inteiros, caracteres, etc., floats, que eram decimais, etc. Esse livro aqui foi o que eu aprendi C. É o livro dos criadores da linguagem C, o Kernighan e o Rich. Depois vieram livros mais didáticos, esse livro do Schilt
depois um livro mais avançado, onde aí eu aprendi pilha, fila, lista encadeada, árvores, etc. E depois veio a, digamos, complementação, a evolução do C, que foi o C++. Esse livro eu aprendi C++ com o criador da linguagem, o Strustrup. Veja como é interessante. A gente tem livros feitos pelos criadores das linguagens, nesse caso do C++, e livros mais didáticos feitos por outras pessoas, mais professorais, que facilitam o aprendizado. Mas é importante você ler os livros dos criadores das linguagens. Nos anos 90, aí eu tive meu primeiro computador pessoal, é esse aqui. É um IBM Valley Point, um 486DX2, uma máquina na época. Mas, hoje em dia, é impressionante como isso não foi... Isso é pior do que um celular da Nokia, aquele tijolão da Nokia, o primeiro celular da Nokia. Naquele tempo, aqui vocês podem ver essa aberturazinha aqui, ó, era para botar os disquetes. Disquetes são esses negocinhos aqui, ó. Esse aqui é o de 3,5 polegadas, o que usava nesse computador, de plástico. Esse aqui, de 5 1/4, era um disquete maior, mas não tinha capacidade maior do que o de 3,5, e era de papel essa cobertura. E aqui o de 8 polegadas, eu trabalhei muito com isso aqui, com processamento de imagens. A gente colocava imagens, bitmap aqui dentro e trabalhava com essas imagens. Esse aqui é o famoso disquete de 3,5 polegadas, cujo ícone do Word para gravação é baseado nele. Então, vocês novinhos que vê aquele ícone de gravação, esse é o ícone que representa um disquete para gravar dados. A capacidade dele, aqui é frente e verso. A capacidade dele é de impressionantes 1,44 megabytes. Um pendrive hoje de 16 GB cabe dados de 16 mil, aproximadamente, disquetes desse aí. Então, você faz a comparação do que a gente tinha nos anos 90, no início dos anos 90 e hoje, com os pendrives. Não vou nem falar em nuvem. Aqui era o Windows que eu tinha nessa minha super máquina, o Windows 3.1, essa era a carinha dele. A gente usava mais aqui o joguinho caça-minas do que as próprias ferramentas do Windows. E aí, no curso de computação em 92, eu aprendi a programar em Pascal. É outra linguagem de alto nível que veio, digamos, facilitar o aprendizado da linguagem C, porque o C tinha um problema. O C é uma linguagem poderosíssima e muito ligada a baixo nível. Só que, para quem faz programação errada em C, cada crash do seu programa, cada falha, cada defeito, cada bug, estoura na tela do computador. No caso de trabalhar com apontadores, isso era a coisa mais comum do mundo. E no Windows, gerava aquela famosa tela azul da morte. Você cometeu um errinho no C dentro de um programa do Windows, aí abria a tela azul da morte. Aí a gente aprendeu Pascal, que era uma linguagem mais comportada, digamos assim, não tinha tanto acesso às memórias e ao baixo hardware como o C. Esse aqui é o livro que eu aprendi Pascal, também do criador do Pascal, Niklaus Wirth, está aqui. É importante ler livros dos seus criadores, das suas linguagens. E aqui, as diferenças básicas do Pascal para o C, por exemplo, para o Fortran. Ele substituiu as chaves de início e fim de bloco, que a gente usa até hoje no Java e outras linguagens, por begin e end. Então, quando eu abri um bloco, tinha um begin e no final tinha um end daquele bloco. Não era abre-chave, fecha-chave. Não sei para que inventaram essa evolução. Aqui era o símbolo de atribuição, x, 2 pontos igual a zero, significa coloque zero na variável x. E aqui um comando que a gente não usa mais nas linguagens atuais, que é o repeat until. Repita esses comandos até que essa condição se satisfaça. No caso aqui, repita, incremente x e escreva o valor de x até que esse x seja maior do que 10. Depois do Pascal veio o Turbo Pascal, que era um ambiente de desenvolvimento mais, digamos, amigável para a gente trabalhar com Pascal.
E a coisa começou a pegar mesmo quando apareceram esses livros de programação para o Windows 3.1, do Charles Petzold, em que a gente fazia programação, não mais com aquelas interfaces flat, que tinha antigamente na época do Turbo Pascal, em tela texto, mas com programação com elementos de interface gráfica. Esse foi o primeiro livro que eu aprendi a programar, com interface gráfica, mas aí surgiu o Delphi. E o Delphi foi a primeira vez que eu peguei uma ferramenta que você botava o elemento de interface, tipo um botão, uma janela, um checkbox, arrastava para essa parte do formulário e atribuía valores às suas propriedades aqui desse lado. Então, você criava interfaces gráficas rapidamente, muito facilmente para o Windows. Esse é o livro que eu aprendi Delphi, Delphi 4, do Marco Cantu, a Bíblia do Delphi, a famosa Bíblia. Mas aí veio a web. Em 95 veio a famosa World Wide Web, o www, que é a versão gráfica da internet. Então, existia um servidor web que passava pela internet e trazia as informações no browser, no navegador do cliente. Essa aqui é a janelinha de conexão que a gente fazia para acessar a internet. A conexão era a incríveis 56 kbps. Você não leu errado, é K, 56K. E aqui a janelinha conectando a internet, discando e aqui esperando ser conectado. Imagina o nosso sofrimento para acessar a internet. E a gente só acessava a internet naquela época porque as páginas eram assim, olha. Essa é a primeira página publicada na internet, do criador da internet, Tim Berners-Lee. Era uma página que só tinha textos, links, podia ter figuras, listas e tabelas, com aquela velocidade de conexão também, né? Imagina uma página de hoje em dia para uma web daquela. Só que essa web, quando surgiu, ela surgiu com vários, digamos, efeitos, ou chamaria de defeitos. O primeiro é que toda a formatação dos textos era feita dentro da tag fonte. Cores, tamanhos, etc., estilos, etc., era tudo feito aqui dentro. A formatação não era feita em CSS. Não tinha essa, era tudo feito aqui dentro. E por isso depois separaram HTML e CSS como formatação de um lado e os textos e a sua especificação do outro. Ah, mas tinha uma tag aqui terrível. Essa tag marquee, ela pegava um texto e saía correndo na tela assim, feito um letreiro móvel. Pelo amor de Deus, aquilo era terrível. E tinha também uma tag chamada frame, onde abria uma página web dentro da página web. Era a forma que se encontrou de separar a diagramação de vários conteúdos diferentes. Terrível, terrível. Tudo isso ainda bem foi substituído pelo HTML e CSS. Nessa época, a gente ainda fazia. Existiam formulários da web e a gente fazia esses formulários com script CGI. No começo eram feitos em C, só que C, por ser uma linguagem executável, quando dava um erro daqueles que eu falei de memória, era um estouro na página. Então, era um erro, um crash. E surgiu, afinal, a programação de scripts. A primeira que eu vi foi Perl. Essa Perl, você colocava tags, digamos assim, na programação que eram substituídos pelos elementos que vinham da interface do formulário. E aí você gerava um conteúdo HTML, head, title, head, body, H2, body, HTML. Gerava o conteúdo e devolvia para o browser do cliente. Então, isso era feito no servidor, esse Perl, só que alguns comandos em Perl parecem aqueles comandos terríveis, extensos de expressões regulares. Nem o próprio dono entendia aquele comando. Era terrível. Mas aí veio o PHP, e o PHP foi o que, digamos, tornou mais didática essa parte de formulários e comandos feitos no servidor que eram passados para o navegador do cliente. Aqui você vê o livro que eu aprendi, aqui um formulário com dois campos, e aqui como o PHP tratava esses campos e retornava um valor aqui, os comandos HTML, os tags HTML, para um determinado
local da página. Isso aqui foi quando começou a dinamizar o conteúdo da web de forma mais didática e de forma mais profissional. E aí veio a web dinâmica, veio o Java, esse foi o primeiro livro que eu aprendi Java, do Paul Dittel. Depois, esse outro livro, também já era versão quarta edição, versão bem mais na frente, aqui era o Java 2. E aqui todas as linguagens e as especificações XML, PHP, Perl, tudo da web, Python, está tudo aqui. Nesse livro também do Dittel. Livros muito didáticos, adoro os livros deles. Ele e o filho dele, se eu não me engano. E depois, claro, surgiu Python e Django, e a web ficou muito legal de se usar. O desenvolvimento atual, pelo menos para mim, os livros que eu li, vocês vejam que os livros que eu estou mostrando aqui para vocês, todos esses livros, eu tenho, a maioria deles em casa ainda. E era a época que eu estudava só por livros. Então, tenho aqui esse Python para desenvolvedores, automatize tarefas maçantes com Python, Python para análise de dados, Python para programadores do Dittel também, Storytelling com dados, para quem mexe com dados, esse livro é fantástico, da Cole Knaflick. Refatoração, esse é um livro essencial, Código Limpo, não vou nem falar. Quando eu fiz a pós-graduação, na época da universidade, eu aprendi usabilidade. Na verdade, naquela época, era chamada de interface homem-máquina. Era a psicologia por trás dos textos de comunicação das telas com os usuários, que depois virou usabilidade. Esses livros são livros ótimos de Jacob Nielsen, o Papa da Usabilidade. E esse aqui também do Dittel é do Android como programar. É a minha mudança para a usabilidade móvel e meu interesse em programar para celulares e smartphones. Só que hoje em dia eu não leio mais livros como antigamente. Hoje eu estou na DIL e a DIL eu tenho lá formações ilimitadas, como o DIL Pro, para que eu me atualize. E eu me apaixonei pelas formações de dados e IA. Eu faço a formação, sou matriculado em Python Developer, ciência de dados, SQL Database Specialist, mas eu adorei mesmo foi essa de Machine Learning Specialist. Olha, a DIL tem um professor, Diego Renan, que é um cara a nível de pós-graduação. Esse conteúdo você só encontra em pós-graduação de Machine Learning Specialist e de IoT, que eu me inscrevi essa semana, vou começar agora. Esse cara, ó, tudo que eu queria ver hoje numa pós-graduação, num curso de atualização para mim, eu vi nesse curso de Machine Learning e nos cursos do Diego. Eu espero mais, Diego. Espero robótica, espero carros autônomos. E o que vier mais por aí, pode contar comigo que eu vou fazer todos eles. Mas eu adoro front-end e não quero ficar de fora dessa onda de front-end atual. Então, eu também estou matriculado em HTML Developer, CSS, JavaScript, Angular e React. E agora eu matriculei também UX Designer. Mas, como eu disse, eu também gosto de muita coisa. Eu sou um homem de muitas paixões. E em vez de pensar em uma coisa de cada vez, eu penso em três coisas de cada vez. Que tal? Então, eu adoro mobile também, mobile, sei lá, programação para celular. E eu estou matriculado e fazendo os cursos de Android, Kotlin, que, na minha opinião, na minha cabeça, substituiu o Java. Para mim, pelo menos, eu prefiro Kotlin e Flutter agora. Bem, eu quero agradecer essa palestra às minhas estagiárias, Cora, essa gatinha cinza e branca de olhos azuis, que sempre me ajuda nas correções dos textos das apresentações e artigos, e Nala, essa gatinha amarela aqui, que é quem me ajuda a escolher os livros que eu vou estudar. Aqui tem o de Java, tem de Android, aqui tem o de web responsivo, aqui tem o de Python e games, etc. Mas como eu gosto sempre de deixar uma frase final e uma coisa para se pensar, eu vou deixar aqui a frase da sequência final do filme Blade Runner, O Caçador de Androides, de 82. Filme fantástico, é meu cult movie. A frase é o seguinte, está aqui em inglês, eu não vou ler em inglês, é claro, mas ele está dizendo o seguinte, no final. Eu vi coisas que vocês não acreditariam.
todos esses momentos serão perdidos no tempo, como lágrimas na chuva. Então, o final desse filme é antológico, esse monólogo é antológico, a trilha sonora é antológica, o filme é antológico, o livro é antológico. O filme é de Ridley Scott, a trilha sonora de Vangelis, o livro de Philip K. Dick. Assistam o filme, ouçam a trilha, leiam o livro. Perfeito, fantástico, recomendo sem restrições. E muito obrigado, Adil, mais uma vez por essa palestra. Espero que na próxima Community Week me chame de novo e eu já sei até do que vou falar. Obrigado a vocês, obrigado por terem visto até o final e até a próxima, pessoal.